Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai falar da Lei da Conservação, capítulo 5. O primeiro item é Instinto de Conservação. Questão 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Resposta: sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. Questão 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Então, nesse primeiro item, instinto de conservação, retrata aqui a necessidade de se manter a vida. Obviamente, então, uma vez você encarnado, você sente a necessidade de manter o seu corpo bem, né? Não é porque você tem fome e tem que se alimentar, e está com frio tem que botar um agasalho, não é só isso, né? Você procurar fugir de todos os problemas, todos os perigos, né? Procurar se prevenir, né, ao máximo para evitar a perda dessa vida. Porque ao longo dessa vida você tem a oportunidade de desenvolver. Só que essa oportunidade de desenvolver é que as pessoas não têm muito claro na cabeça. Como assim oportunidade de desenvolver, né? Mas ela tem as vontades, os desejos. Eu gostaria de fazer isso, gostaria de estudar aquilo, gostaria de ser tal coisa, né? Gostaria de casar com pessoas X, gostaria de pensar, né, de ter tantos filhos, enfim. Ela vai maquinando na cabeça uma série de desejos que está atrelado ao seu passado. E aí, portanto, né, manter a sua vida sempre da melhor forma possível é poder instintivamente dar condição dela realizar esses desejos. Então está tudo lá no subconsciente, a pessoa vai pondo isso para fora conforme ela vai se desenvolvendo, né? Meios de conservação, item 2, né? Questão 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Resposta: sim. E se não se encontra é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é que é útil. O supérfluo não o é, jamais. Questão 705. Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? E aí vem a resposta. É porque o homem negligencia o integrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pela que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada,
para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia da manhã, e há razão para lastimar-se de estar desprovido quando não vem quando vem o tempo de escassez. Em verdade, eu vou-lhe dizer que é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. O Espírito está dizendo o que aqui, né? Está dizendo que se você souber plantar, se você souber colher, se você souber consumir, né? Então você vai ter sempre a tal da fartura, né? O problema está no uso abusivo, como sempre foi dito, né? Extrair ao máximo por ganância da terra e depois acabar até mesmo destruindo seu alimento. Como acontece aqui no Brasil, né, que é uma tristeza, a gente vê que, então, quando o governo tenta facilitar para a produção, para o consumo, para a sustentação do povo, medidas de baixar impostos e tudo mais sobre os alimentos, os produtores ricos que são, né, preferem jogar fora a sua produção a vender em preços baratos. Então, essas pessoas, mas que são, buscam constantemente os problemas para vidas futuras, né? Karmas futuros, e elas com certeza dão risada de quem fala isso para elas, porque ignoram as leis da natureza e as leis divinas. Porque se não o ignorassem, não teriam essa postura, né? Então, é triste a gente ver isso, mas acontece. E outras coisas, né? As pessoas que compram as coisas e acabam desperdiçando, né? Compram porque precisam comprar, porque querem comprar, têm a necessidade de comprar, e no fim acabam desperdiçando. Então, justamente, essa incapacidade de manter-se no gasto e no consumo, né, na necessidade e no consumo, e um equilíbrio, né, é que faz com que o desequilíbrio leve a pessoa aos seus problemas. Mas a natureza está aí, sempre se refazendo, tentando se refazer. E o homem vai destruindo, né, extensivamente. Claro que no tempo do Kardec essa visão ainda não era tão clara, né? Questão 706. Por bens da terra somente devem se entender os produtos do solo? Aí a resposta. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo que o homem pode desfrutar neste mundo. 707. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Resposta. Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar à terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência, a vossa firmeza. Kardec vai fazer a consideração. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou,
então lhes falta inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com condição de aí tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios de organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e, malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada, pelo menos em grande parte, e aos anos mais calamitosos, não tem nada de comparável aos de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial à força e da saúde, desconhecida de nosso país, de nossos pais, é objetivo de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio por toda a parte. A ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Certamente não. Mas o que se fez da medida do que se pode fazer com perseverança. Se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Bom, questão 708 agora. Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem, e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? O Espírito responde. É uma prova, frequentemente cruel, que deve suportar e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Questão 709. Os que, em certas situações críticas, acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime. Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá o instinto de conservação? E aí ele vai dizer a resposta do Espírito, né? Ele vai dizer, já respondi, dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime e de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então, veja bem, matar, né, um indivíduo para se alimentar dele, né, um puro canibalismo que já foi discutido atrás aí, é duplamente criminoso, né, como diz o Espírito aqui. Mas, e se alimentar de um cadáver? Como aconteceu lá com os sobreviventes lá da queda do avião. Pode-se entender aquilo como um crime? Não, né? Aquilo se tornou, foi um momento que, obviamente, eles quiseram dali para frente sempre esquecer, né, embora traumatizante, mas foi o recurso de conservação da vida, né, porque aquele que morreu, morreu, já não faz mais parte daquele corpo. E aquele corpo tem o quê? Tem
tem os nutrientes necessários para a vida dos outros se manter, né? Questão 710. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Resposta: sim, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros, e da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos, né? Então veja, mundo superior, né? Então Kardec está colocando aqui o mundo superior, onde então os espíritos, os habitantes daquele mundo superior precisam se alimentar, né? Então, claro que se existe vida lá, aquela vida ela é cíclica, ela tem um nascimento, crescimento e morte, né? Então esse ciclo de vida lá tem que ser mantido por alguma forma, de alguma forma. Então o corpo tem que se alimentar. Só que os alimentos são iguais aos nossos aqui? Provavelmente não, né? E as estruturas, as organelas digestórias daqueles corpos vão ser iguais aos nossos, né? Com as funções semelhantes, mas serão iguais? Não. É aquilo que foi dito já lá no começo, né? Em cada mundo que você tiver, que seu espírito tem que se encarnar, ele tem que se adaptar ao mundo terreno. Então ele vai ter que ter o seu corpo, a sua forma. Para isso vai desenvolver um perispírito que vai, ou né, um perispírito que vai, então, poder fazer a intermediação entre o espírito e o corpo, né? A alma e o corpo. E aí passou a ser a alma porque encarnou, né? Então isso aí tem que estar bem claro aí na visão das pessoas que estão aí comigo acompanhando esse estudo, né? Quando as pessoas morrem, desencarnam, então segundo a literatura, a pessoa desencarnou, ela não está na condição de espírito elevado, ainda não. E aí o que acontece? Elas são levadas a locais de reabilitação, né? Nas quais, e antigamente talvez isso nem existia, né? Mas agora no mundo espiritual existem diversas colônias de reabilitação para os espíritos desencarnados. Então o espírito desencarnou, vai para lá, desencarnou porque morreu de fome. Ele vai chegar do outro lado morto de fome ainda. Então com vários desejos. E esses desejos deverão ser supridos. Então, na primeira condição, ele vai ter o seu alimento plasmado, né, pelos espíritos para que ele possa sentir-se alimentado. Olha que coisa, né? Mas ele não está comendo, não está bebendo, não está fazendo nada, não está tomando remédio. Não os remédios materiais, mas tudo aquilo que é necessário para restabelecer o seu perispírito, ele vai ter que, ele vai de algum jeito receber. Então, por exemplo, principalmente aqueles espíritos resgatados de regiões umbralinas, onde estavam sendo vampirizados por outros espíritos, né, malignos, e quando eles são resgatados, eles chegam em puros frangalhos, espíritos em puros frangalhos, que não poderiam reencarnar porque não tem a menor condição de abordar um corpo físico, muito menos de dar sustento a um corpo espiritual. Então, aqueles perispíritos têm que ser refeitos. E são refeitos de que forma? Essa que eu acabei de falar, né? Sendo plasmado para eles os alimentos necessários para a reconstituição de seus órgãos perispirituais para poderem ter uma nova reencarnação. Então, esse processo acontece, né? Que é fruto da alimentação continua. Então, gente, a gente dá uma parada agora aqui, mais uma vez, e de volta, então, para gozo dos bens terrestres. Tá bom? Necessário e supérfluo, e privações voluntárias e mortificações. Para terminar o capítulo 5. Deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe, para que a gente possa levar esses assuntos a mais pessoas, tá bom? Gratidão. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia,
deve a tristeza tirar. E por somente areia